Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos novamente à nossa aula do Pré-ENEM. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade. Nossa, nós temos que terminar duas questões que ficou da aula passada. Mas como eu já deixei aqui preparada a aula de hoje, a gente vai seguindo a de hoje, e aí depois eu volto para terminar as duas questões que ficaram pendentes da aula passada, só para não ter que mexer. As que eu tenho aqui, e aí vamos ver se a gente consegue resolver todas e eu consigo voltar nas duas que ficaram pendentes. Primeira questão, na questão retirada do Enem de 2010. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro de 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... E vem as alternativas aí, 5 alternativas para a gente. Vamos à resolução, então. É uma questão de geometria espacial. Então, como eu tenho falado para vocês desde o princípio, geometria espacial é uma temática muito recorrente na prova do Enem. Todo ano cai alguma questão de geometria espacial. Está bem consciente disso. Então, é um tema que vocês podem reforçar no estudo. Eu acho que esse ano seria o ano que vocês estudariam geometria espacial, quem está no terceiro. Os alunos que até ano passado, na matriz antiga, a gente trabalhava no quarto ano, mas eu acredito que pela matriz nova é trabalhado no terceiro. Então, é um assunto muito recorrente, ele cai todo ano. Vocês podem esperar que vai ter pelo menos uma questão de geometria espacial. No caso aqui, a gente está falando sobre volume de cilindro, né? O cilindro é um dos sólidos geométricos mais importantes que a gente tem dentro da geometria espacial. Sólidos geométricos são as figuras tridimensionais, né? São os objetos tridimensionais que existem, eles são chamados em matemática de sólido geométrico. E aí eles são divididos em grupos, vamos dizer assim. Então a gente tem um grupo grande, que é o grupo dos poliedros. Os poliedros são aqueles formados por polígonos, são aqueles formados por quadrados, retângulos, triângulos, com segmentos de reta, figuras formadas sempre por segmentos de reta. E aí a gente tem os corpos circulares, como é o caso do cilindro, que são aqueles que são formados por círculos, não são só os polígonos, não são só figuras de segmento de reta, são formados por figuras circulares. Então, eu coloquei aqui uma definição de o que é um cilindro, deixei essa figura aí, que depois vocês vão ter acesso. Vocês vão conseguir observar aqui, deixa eu pegar o apontador. Então, vocês vão observar aqui, a gente tem dois planos diferentes, dois planos no espaço, dois espaços, duas regiões diferentes, e eu chamei de alfa e beta. Esses planos, eles são paralelos, eles não se cruzam, e tem uma reta que é secante, ela cruza os dois planos, que é essa reta R que está aqui na imagem. No plano alfa, a gente tem um círculo, esse círculo aqui, que é chamado de círculo centro, e centro O. A gente vai considerar o que vai ser, né, o cilindro. O cilindro é formado pela união de todas as retas que saem desse plano alfa, que estão aqui dentro do círculo O, e cruzam o outro plano, paralela a essa reta R. Essa daqui é a definição oficial de cilindro. Então, para ter um cilindro, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um círculo num plano, outro círculo no outro plano, e aí esses dois círculos são ligados por retas. Elas se ligam aqui, e na verdade vão ser infinitas retas, segmentos de retas. São infinitas, tantas que elas vão ficando juntas e formam como se fosse uma parede, né? Uma coisa homogênea, como se fosse uma coisa só. Então, essa é a definição matemática para cilindro. Então, cilindro tem que ter dois círculos, e ali na próxima figura eu vou dizer os nomes, e aí vai ter essa parede que vai ser formada pela união de várias retinhas aqui que ligam esses dois círculos, que estão em planos diferentes. Então, eu coloquei aqui essa definição oficial e algumas imagens de cilindros que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Então, vocês podem ver aqui
são vários exemplos de cilindros. Então, esses cilindros aqui, a maioria esses todos aqui são cilindros retos, né, que a gente diz. Que são cilindros que formam um ângulo de 90 graus com a base. Né? Eles estão... a gente classifica eles por cilindro reto. Então, vocês têm aqui tonel de tinta, lata de tinta, tonel de combustível, lata de Nescau, pilha, esses compartimentos aqui. Então, a gente utiliza muito o cilindro no nosso dia a dia, vamos dizer assim. Então, o cilindro está sempre presente na nossa vida. Aqui o esquema mostrando os elementos do cilindro. Então, por exemplo, esse aqui é um cilindro oblíquo. É diferente da maioria dos cilindros que a gente costuma ver, que é cilindro reto, né? Todo cilindro ele é formado por duas bases, que são esses dois círculos aqui, a gente chama de base. A gente tem o eixo do cilindro, que seria essa linha aqui ligando o centro de cada uma das bases, né? Como as bases são círculos, elas têm um centro aqui. E a reta, o segmento de reta que liga essas duas bases é chamado de eixo. Aí nós temos a altura. A altura é a distância entre as duas bases, mas observem, a altura tem que ser em linha reta. Então, vocês estão vendo aqui, formando um ângulo de 90 graus. Se o cilindro é reto, a altura e o eixo são paralelos, né, aqui. O eixo forma um ângulo de 90 graus com a base. Mas quando o cilindro é tortinho, que nem esse aqui, que a gente chama de cilindro oblíquo, o eixo é inclinado, ele não é reto. Então tem que tomar um cuidado. A altura é a distância reta entre as duas bases. E aí a gente tem a geratriz. A geratriz é essa linha aqui, paralela ao eixo, né? Só que ela não sai do centro, ela sai das extremidades da base, ligando uma extremidade da base até a outra. Então todas as linhas que estiverem em volta são chamadas de geratrizes. E aqui na base, como a base é um círculo, ela tem um raio. Lembrando que é raio, distância do centro até a extremidade do círculo da circunferência. Então, esses são os elementos que formam o nosso cilindro. Duas bases, o eixo no meio dele, a geratriz, que são as linhas em volta, o raio da base, né, o raio do círculo, e a altura, que é a distância entre as duas bases, né, a base que está embaixo, a base que está em cima, essa distância entre elas é a altura. Quando o cilindro é reto, a altura e o eixo vão coincidir, né, que é o que acontece na maioria dos cilindros que a gente conhece, a distância entre as duas bases é bem reto, dá para ver pelo meio. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Essa ideia aqui, eu estou retomando essa ideia com vocês, porque alguns desses elementos a gente vai precisar para calcular. Então é muito importante saber o que é uma altura, o raio da base, a base. Esses são elementos que vão estar presentes na nossa resolução. Após rever o que é o cilindro, os elementos que compõem, a gente vai efetivamente fazer a resolução do problema. Então agora eu vou começar a resolver. Pessoal, qualquer dúvida durante a resolução, por favor, me alertem para que eu possa retomar a explicação com vocês, ok? O problema fala na construção de uma manilha de esgoto, e aí vale lembrar, o que é uma manilha de esgoto? Né? Talvez as pessoas não conheçam essa palavra. A manilha de esgoto é um cano bem grande de esgoto, né? Poderia até ter procurado a imagem para colocar aqui, esqueci. Mas é um cano, em formato de cilindro, por onde passa o esgoto. E ele, no caso, no problema, essa manilha de esgoto vai ser envolvida por uma camada de concreto. Vai ser colocado concreto em volta dessa manilha, para fortificar ela. Então, essa camada ela vai também ter um formato de cilindro, porque ela vai ser colocada toda em volta da manilha que é cilíndrica, formando uma capa. É como se fosse uma capa de concreto em volta dessa manilha, para fortificar, para não ter problema de quebrar, esse tipo de coisa. E aí a pergunta do problema é qual a quantidade de concreto necessário para você fazer essa capa em volta da manilha. Então, minhas habilidades como desenhista são péssimas, né? Eu não consigo desenhar e eu não achei uma figura para colocar aqui dentro dessas características. Mas aí vocês conseguem imaginar. Imagine um cano circular e imagine que você vai encapar esse cano, vai colocar uma coisa em volta, né? Ali ele está falando concreto, imagine um cano de casa se você fosse colocar uma espuma em volta dele. E aí ele quer saber o quanto vai ser usado dessa substância que vai encapar o cano, no caso aqui o concreto.
Então, notem que como o nosso cano ele já tem um formato cilíndrico, quando você colocar o concreto em volta dele, você vai formar um outro cilindro. Então, você tem aí a manilha, né, o cano, que já tem o formato cilíndrico, que é menor, e aí você vai ter depois um cilindro maior sendo formado, que é aquele que já engloba o concreto, que é o concreto englobando aí a manilha, formando um cilindro mais grosso, né, com uma espessura maior. O volume do concreto, nesse caso, o que vai acontecer? A gente tem o volume do cano, a gente tem como calcular o volume da manilha, inicialmente, antes de colocar a capa de concreto. E aí, depois que você coloca essa capa, você vai ter um novo cilindro, um cilindro maior, e aí a gente tem também como calcular o volume desse novo cilindro. Então, a gente vai ter o cilindro maior e o cilindro menor. E o que a gente quer saber é justamente a diferença entre esses dois, né? Qual foi a quantidade de concreto que foi colocada para o cilindro menor chegar no tamanho do cilindro maior? Então, na pergunta do problema, ele quer volume de concreto utilizado. Esse volume vai ser justamente a diferença entre o volume dos dois cilindros. Subtrair o cilindro maior do cilindro menor. Então, com os dados que o problema dá, a gente consegue calcular qual é o volume do cilindro menor, que é só o cano. Depois, quando é colocado concreto, a gente consegue calcular qual o valor do cilindro maior, que é o que tem o concreto em volta. E aí a gente subtrai um do outro, que aí vai ficar uma coisa. Eu não vou conseguir fazer o desenho, mas aí assim, ó, você tem o cilindro menor, que é esse daqui, que eu fiz aqui em vermelho do lado, e aí você vai colocar a capa de concreto em volta. Ixi, olha meu desenho, ficou horrível, parecendo um ovo mal quebrado. Mas a ideia é essa, tipo, a capa de concreto vai ficar em volta, circular também, não desse jeito horrível que eu fiz. E aí vocês conseguem imaginar que o que nós estamos tentando descobrir é justamente um pouquinho melhor agora. O que a gente quer descobrir é justamente isso aqui, ó, que eu estou tentando rabiscar aqui para vocês. A gente está tentando descobrir essa parte em volta, que é a quantidade de concreto. O professor não está aparecendo aqui para a gente. Não? Não. Ops. O que está aparecendo para vocês, por favor? Só a tela preta. Jura por Deus que está aparecendo só tela preta? Estava aparecendo o Tá. slide, agora está só a tela preta. Mas o slide apareceu o começo, a pergunta apareceu normal? Apareceu. Tá, eu vou começar de novo aqui, só para a gente ver se vai dar certo. Então, um minutinho aí, pessoal. Já vou retornar. Lília, está aparecendo o primeiro slide, por favor? Tá carregando aqui, professor. Apareceu agora. Certo. Aí eu vou começar a passar, tá aparecendo? O que está passando? Ainda passou Para o mim primeiro. ainda não. Passou o primeiro Agora agora. sim. Ele leva um tempinho para sincronizar, viu? Na passada aí. É um delay, né? Um delayzinho. Isso, um delayzinho. Certo. Qual que está aparecendo para vocês agora? Está aparecendo de fundo branco? Isso, do cilindro. Agora sim. Isso. Ok. Então, eu estava nesse aqui. E aí eu estava dizendo, vamos ver aqui se eu consigo. De novo, então, fazer minhas habilidades de desenho péssimas para vocês. O cano, né, seria um cilindro, se eu conseguisse desenhar, e o concreto vai em volta dele, que seria esse segundo que eu desenhei aqui, muito mal. E o que a gente quer saber é justamente essa parte aqui que eu estou rabiscando aqui, também muito mal, que é onde vai o concreto. É a quantidade de concreto que vai cobrir aqui. Então, para descobrir isso, o que nós vamos ter que fazer? Os passos vão ser os seguintes. Calcular primeiro qual o volume da manilha, do cano. Depois, calcular o volume com o concreto,
que vai ter aumentado o tamanho, né? Vai ficar maior. E aí, fazer a subtração entre esses dois valores. E com isso a gente vai conseguir descobrir quanto de concreto que foi utilizado. Para calcular o volume de um cilindro qualquer, utilizamos a fórmula volume igual a área da base vezes a altura. Então, SB a gente chama de área da base e H a altura. Como no cilindro a base é um círculo, então aí a gente tem que lembrar que a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Dessa forma, o volume do cilindro completo fica sendo volume igual π vezes r ao quadrado vezes h, que é a altura. E r é o raio do cilindro, aquele raio da base. Então, lembrando aqui do slide anterior que eu falei para vocês, eu preciso do raio da base, preciso da altura e preciso do valor de π, que é fixo, né? A gente sabe que o π é 3,14. No caso desse problema, lá no enunciado, ele diz para usar o π como 3,1. Então, a gente vai seguir o que o enunciado diz. No enunciado do problema, não se fala em raio do cilindro, né? Se vocês voltarem lá na pergunta, ele não está falando do raio do cilindro, mas ele fala do diâmetro. Ele diz que o cilindro, a manilha, tem um diâmetro de 2 metros. O que é o diâmetro? O diâmetro é a linha que corta a circunferência no meio, corta o círculo no meio, passando pelo centro. Então, na verdade, o raio, quando a gente olha lá, ele é metade de um diâmetro. Porque o diâmetro, ele sai de uma extremidade à outra da circunferência, de fora a fora, passando pelo meio. O raio é metade desse caminho. Então, se o diâmetro do cilindro é 2 metros, o raio desse cilindro, dessa manilha, vai ser 1 metro. Quando essa manilha foi envolvida pela capa de concreto, ele diz lá no enunciado que a capa de concreto vai ter 20 centímetros de espessura. Então, quer dizer que em cima desse círculo, que é a manilha, que tem 2 metros de diâmetro, né, 1 metro de raio, vai ser aumentado mais 20 centímetros em todo o seu contorno, que é a quantidade de concreto que vai. 20 centímetros equivale a 0,20 metros, né? 0,2 metros. Então, o cilindro maior que vai ser formado, ele vai ter 1 metro de raio do cilindro menor, mais os 20 centímetros da capa de concreto. Ou seja, esse cilindro maior, ele vai ter 1,2 metros de raio. E os dois cilindros têm a mesma altura, porque a capa de concreto vai envolver a manilha inteira. Então, vai pegar o comprimento dela toda. Dessa forma, nós teremos que calcular os dois volumes e subtrair. Ok? Então, como que vai ficar isso? Primeiro aqui, eu calculei o volume do cilindro menor. Então, tá a fórmula. πr ao quadrado vezes h. O π, 3,1, conforme o problema pediu para eu usar. O raio, nós vimos aqui que é 1 metro, cilindro menor. E a altura, está lá na pergunta, 4 metros. Por favor, cuidado com a potenciação. Muita gente se confunde aqui e acaba tendo aquela tentação de fazer 1 vezes 2, dando 2. Ano passado eu tive que puxar muita orelha no quarto ano por falta de atenção nisso. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Então, vai dar 1 vezes 4, 4, vezes 3,1, 12,4 metros cúbicos. Então, esse é o volume da manilha, né? A manilha, o menor, tem 12,4 metros cúbicos. Volume maior. Então, agora estamos aqui no volume maior. Mesma fórmula, né? πr ao quadrado vezes h, 3,1. No caso, agora, o raio foi o que a gente observou aqui, que é o raio de 1,2 metros. Então, vai ficar 1,2 ao quadrado vezes 4. 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2. Então, novamente, não tenha a tentação de fazer 1,2 vezes 2, né? Não é a mesma coisa. 1,2 ao quadrado é 1,44. Não estou deixando as contas aqui, porque senão ficava muito maior o slide. Mas aí qualquer coisa, peguem um celularzinho de vocês, uma calculadora do lado, ou façam a conta aí num rascunho. 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Vezes 4 vezes 3,1, 17,856 metros cúbicos. Então, esse é o volume do cilindro maior,
12,4 é o volume do cilindro menor. Fazendo volume maior menos volume menor, a gente vai ter, então, 5,456. Esse quantitativo aqui é justamente a quantidade de concreto que vai estar em volta do nosso cano, vai estar cobrindo o nosso cano. Só que a pergunta é, quanto vai ser gasto com esse concreto? Sabendo que o metro cúbico de concreto custa R$10. Então, se um metro cúbico custa R$10, 5,456 vai ser 10 vezes, ou seja, R$ 54,56. Isso é o que vai ser gasto com o nosso concreto. E aí, chegamos na alternativa D. Resposta, alternativa D, 54,56. Ok, pessoal? Próxima questão é do Enem de 2012. Enem de 2012, a questão é o seguinte. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retangular é diretamente proporcional à sua largura, B, e ao quadrado de sua altura, D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento x, conforme ilustra a figura aqui ao lado. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é, e aqui estão as 5 alternativas. Então, nós temos aqui uma questão teórica. Seguindo aqui, o problema fala sobre essa viga de madeira, que tem o formato de um paralelepípedo, e aí ele relaciona alguns valores aí dessa viga, valores que estão mostrados na figura. Então, a gente tem aí a largura da viga, que é representado por B, tá aqui. Aí ele tem a altura da viga, que é representado por D, que está aqui, e o comprimento da viga, que é representado por X, que está aqui. Além disso tudo, ele vai falar de uma constante aí de proporcionalidade, que é o K, que aparece na conta. E aí o que ele quer dizer, o que ele quer saber? Ele quer saber como que ficaria a fórmula que representa essa resistência mecânica que ele está chamando de S, a partir dessas informações que ele deu. Então, é uma questão puramente teórica, não tem nenhum número envolvido. Então, a gente vai ter que trabalhar aí com alguns conceitos de matemática. E aí eu aproveitei aqui para ajudar a gente e busquei alguns conceitos de física que podem ajudar a gente a entender como seria o formato da fórmula que a gente está procurando, né? A expressão algébrica que está sendo procurada. E aí vale lembrar, é uma questão da prova de matemática, mas ela tem uma cara meio de física, meio relacionada com ciências da natureza. Então, mostra a interdisciplinaridade do Enem. É uma questão simples no quesito que não tem conta para fazer, não tem cálculo, né? Mas ela é unicamente teórica e trabalha com conceitos de proporcionalidade. Para resolver essa questão, a gente precisa lembrar aí de 2 conceitos importantes: grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E aí, são conceitos que a gente estuda no ensino fundamental. Não, no ensino médio a gente só retoma um pouco esse conceito, mas o foco dele principal é no ensino fundamental 2, quando você vai trabalhar com regra de 3. O que são as grandezas diretamente proporcionais? Diretamente proporcionais são aquelas grandezas que apresentam o mesmo comportamento. O que eu chamo de comportamento, né? O que acontece com a grandeza, né? São grandezas que, quando se relacionam, elas vão na mesma direção. Então, as duas grandezas, quando elas são diretamente proporcionais, elas aumentam juntas ou elas diminuem juntas. Então, se uma das grandezas aumenta, a outra aumenta também. Se uma das grandezas diminui, a outra diminui também. Então, isso é o que explica uma grandeza diretamente proporcional. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês da segunda lei de Newton de física, que é a segunda lei de Newton define o que é força. Força resultante, né? E aí ele diz que a segunda lei de Newton mostra que a força e a aceleração são diretamente proporcionais. Então, o que acontece? Você tem um corpo qualquer, com uma massa qualquer,
e aí você aplica uma força nesse corpo. Quanto maior a força que você aplicar nesse corpo, maior vai ser a aceleração que ele vai apresentar. Então, imagine vocês empurrando uma caixa. Tem uma caixa parada numa superfície plana, e aí você vai lá e começa a empurrar essa caixa. Se você empurrar essa caixa com força, essa caixa vai se movimentar. E aí, ao se movimentar, ela vai ter uma aceleração. Essa aceleração depende da quantidade de força que você aplica. Se você aplicar muita força, a caixa vai andar rápido. Se você aplicar pouca força, a caixa vai andar pouco, porque a aceleração dela vai ser pouca. Então, é um exemplo de duas grandezas diretamente proporcionais: força e aceleração. No caso, a massa é constante, porque a caixa tem sempre a mesma massa, dando o exemplo desse da caixa. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Aí nós temos as grandezas inversamente proporcionais. O que são as grandezas inversamente proporcionais? Aquelas que apresentam comportamento contrário. O comportamento dessas grandezas, um é o contrário do outro. O que isso significa? Se uma das grandezas estiver aumentando, a outra grandeza vai estar diminuindo. Então, quanto mais aumenta uma grandeza, mais diminui a outra. Isso é grandezas inversamente proporcionais. E aí eu trouxe outro exemplo da física, para exemplificar bem a situação, que é velocidade e tempo. Velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais velocidade a gente tem, menos tempo a gente gasta. Exemplo, você está fazendo uma viagem de carro. Você está indo daqui para Porto Velho, por exemplo. Se você for dirigindo esse carro a uma velocidade de 100 km por hora, você vai gastar um tempo para chegar em Porto Velho. Se você for com uma velocidade de 60 km por hora, você vai gastar o mesmo tempo? Vai ser o mesmo tempo de viagem? Com certeza não, porque você está indo com uma velocidade menor. O que vai acontecer com o tempo de viagem? O tempo de viagem vai aumentar. Então a gente diz que velocidade e tempo são inversamente proporcionais. E aí a gente tem a fórmula da velocidade, no caso da velocidade média, que é essa daqui. ΔS sobre ΔT, que é distância dividido pelo tempo. Então, vocês vão observar, comparando aí as duas fórmulas que eu usei de exemplo. No caso da fórmula da força é igual a massa vezes aceleração, a força e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Então, vocês observam que a aceleração está multiplicando aqui a massa, porque ela é diretamente proporcional à força. Já na velocidade no tempo, o tempo é inversamente proporcional à velocidade. E aí o que está acontecendo? O tempo está dividindo a distância percorrida. Então daí a gente já pode tirar uma ideia, que quando a gente trabalha com grandezas e quer representar essas grandezas através de uma fórmula, de uma expressão algébrica, grandezas inversamente proporcionais, elas vão aparecer sempre dividindo na fórmula, como aconteceu aqui com o tempo. Como o tempo é inversamente proporcional à velocidade, ele aparece dividindo. Isso vai acontecer sempre. Então, em fórmulas que você tem proporção inversa, né, grandezas inversamente proporcionais, aquela grandeza que é inversa vai aparecer dividindo, enquanto que as grandezas que são diretas aparecem multiplicando. Então, a gente sempre vai ter esse comportamento se repetindo dentro das grandezas. Então, no caso, a velocidade e o tempo, por isso que o tempo aparece dividindo ali na fórmula da velocidade, porque eles são grandezas inversamente proporcionais. E isso vai ajudar a gente na hora de pensar lá na fórmula. Por quê? A expressão que a gente procura, ela apresenta, lá no enunciado, ele diz que a resistência lá do material, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância dele, do comprimento. Então, isso já me diz, já me mostra que a distância entre os suportes da viga, ou seja, x ao quadrado. X ao quadrado é inversamente proporcional àquela resistência. Então, se ele é inversamente proporcional, ele tem que aparecer dividindo. Então, dentre aquelas opções de fórmula que a gente tem lá, eu vou voltar no primeiro slide, se não aparecer, vocês me digam. Entre as opções que estão aparecendo aqui, que vão aparecer nas alternativas, eu tenho que procurar uma alternativa onde o x, que é a distância entre que é o comprimento da viga, apareça na parte de baixo da minha fórmula, ele tem que estar dividindo,
E mais do que isso, tem que ser o quadrado dele, porque está dizendo aqui no enunciado o quadrado da distância entre os suportes da viga. Então tem que ser x ao quadrado na parte de baixo. Com isso, a gente já elimina 3 alternativas. Só sobra a primeira e a segunda, A e B. Quando a gente olha as grandezas diretamente proporcionais, ele fala no quadrado da altura. Então significa que o D tem que estar elevado ao quadrado. Então eu preciso de uma fórmula que tenha D ao quadrado na parte de cima e na parte de baixo tenha x ao quadrado. A única alternativa que pega todas essas características é a alternativa A. A alternativa A, ela fala que o S é K vezes B vezes D ao quadrado dividido por x ao quadrado. Então, a resposta correta nesse caso é a alternativa A. Observem, não tinha nenhum número na questão, é uma questão puramente teórica. Então, eventualmente, o Enem faz cobranças que não necessitam de cálculo, e necessitam mais que você trabalhe com um conceito. Então, é bom a gente ficar preparado para algum tipo de questão que tenha esse modelo. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta, alternativa A, S igual a K, B, D ao quadrado, sobre x ao quadrado. Ok, pessoal? Também do Enem de 2012. Em um jogo, há 2 urnas com 10 bolas de mesmo tamanho em cada urna. A tabela a seguir indica as quantidades de bolas de cada cor em cada urna. Então, a gente tem aí a urna 1 com 4 bolas amarelas, 3 azuis, 2 brancas, 1 verde e nenhuma vermelha. E a urna 2, nenhuma amarela, 1 azul, 2 brancas, 3 verdes e 4 vermelhas. Como é que funciona esse jogo, né? Uma jogada consiste em, primeiro, o jogador apresenta um palpite sobre a cor de bola que será retirada por ele da urna 2. Então, ele chuta qual é a bola que ele vai tirar da urna 2. Segundo, ele retira aleatoriamente uma bola da urna 1 e a coloca na urna 2, misturando com as que estão lá. Então, ele pega agora, tira uma bola da urna 1 e coloca dentro dessa urna 2 para continuar o jogo. Aí, então, quando ele diz aleatoriamente, o que ele está querendo dizer com isso? Ele diz que isso significa que ele não vai olhar qual é a bola que ele vai tirar. Ele tira sem ver uma bola da urna 1 e coloca na urna 2. Então, ele fez esse passo aí. Terceiro passo. Em seguida, ele retira também, aleatoriamente, uma bola da urna 2. Então, ele vai lá e tira uma bola sem olhar, que está presente na urna 2. Por fim, se a cor da última bola retirada for a mesma do palpite inicial, ele ganha o jogo. Então, se quando ele tirar a bola da urna 2, ele tirar a bola que ele chutou no começo, ele ganhou o jogo. Qual deve ser escolhida qual a cor deve ser escolhida pelo jogador para que ele tenha a maior probabilidade de ganhar? Então, ele descreve aí as regras de um jogo, e aí ele quer saber qual é a cor que dá maior probabilidade de ganhar esse jogo. Azul, amarela, branca, verde ou vermelha. Ok? Vamos lá para a resolução. Esse problema é um problema bem interessante, né, do Enem 2012, porque ele envolve a estrutura de um joguinho, de um jogo, só que ele está trabalhando aí com uma questão muito importante para a matemática, que é a questão de probabilidade, né? Ele está analisando qual é a chance que a pessoa tem de ganhar o jogo, né? E qual opção ela deve dizer que lhe dá mais chance de ganhar o jogo. Então, é bem interessante a gente ficar atento nisso. Então, vamos lá. Uma questão que envolve probabilidades dentro de uma situação de um jogo. Nós já falamos de probabilidade nas aulas anteriores, porque também é uma temática muito recorrente do Enem. Para aqueles que estão acompanhando as minhas aulas, eu sempre tenho trazido questão de probabilidade. O Enem todo ano pede probabilidade, é uma questão recorrente, pelo menos uma questão de probabilidade cai todo ano. Então, quem for estudar para o Enem esse ano, está se preparando,
Probabilidade, já falei de geometria espacial, probabilidade é uma temática que com certeza deve cair novamente. Nós já falamos anteriormente que a probabilidade é um valor numérico, né? Então, quando eu digo assim, qual é a chance de eu ganhar o jogo? Qual é a chance de acontecer alguma coisa? Para a gente falar em chance é uma coisa muito abstrata, né? Ah, tem muita chance, tem pouca chance. Então, nós precisamos, para numerar isso, né? Isso tem que ter uma quantidade. Para eu dizer, é muito, é pouco? Ah, qual é a chance de eu ganhar na loteria? Aí todo mundo fala assim, ah, é muito difícil, é pouco. É pouco quanto? A gente precisa ter uma quantidade, né? Então, quando eu falo em probabilidade para matemática, eu estou me referindo a um quantitativo, a uma quantidade, a um valor numérico que vai ser atribuído, que vai numerar essa chance. Vai me dizer se essa chance é quanto? É 1, é 2, é 3, é 4? Dentro de uma escala, existe uma escala de probabilidade. A probabilidade ela é uma escala que varia de 0 a 1, onde 0 é uma coisa que a gente chama evento impossível, então é uma coisa que não vai acontecer, 0 é um evento impossível, e 1 a gente chama em matemática de evento certo. É um evento que com certeza vai acontecer. É um evento que vai acontecer de qualquer maneira. Então, as probabilidades elas variam entre 0 e 1. 0, que é uma coisa impossível, e 1, que é uma coisa que tem certeza que vai acontecer. Então, vocês vão dizer assim, ah, mas como assim, né? Então, por exemplo, qual é a chance de eu jogar um dado? Pensem aí num dado, um dado comum desse que a gente usa em jogos. Qual é a chance de eu jogar um dado e tirar um número entre 1 e 6? Um número variando de 1 a 6. Então, se vocês forem pensar, quantos números tem um dado? Um dado é um brinquedinho, né? Um cubo numerado, e ele tem os números de 1 a 6. Então, a chance de eu jogar esse dado e sair um número de 1 a 6, isso vai acontecer. É uma chance total. É 100% de chance. Então, isso é o que a gente chama, em matemática, de um evento certo. É uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, a probabilidade disso acontecer é 1. É 100%. Mesma coisa se perguntar, qual é a chance de eu jogar esse dado, esse mesmo dado, e tirar o número 7? Eu vou conseguir tirar o número 7 no dado? É possível isso acontecer? Não, porque o dado não tem número 7. Então, isso daí é um evento impossível. Um evento que a chance de acontecer é 0. Todos os outros eventos, a chance está variando entre 0 e 1, que dá uma fração ou uma porcentagem, né, dependendo da situação. Então, nesse caso aí, a gente está analisando qual é a chance, qual a probabilidade de eu escolher a cor que tem, qual é a cor que tem mais chance de ganhar. Vale lembrar, então, que uma probabilidade ela é uma razão, ou seja, ela é uma divisão, uma fração, entre os resultados que me interessam e todos os resultados possíveis, né? Então, quando alguém pergunta qual é a chance de eu jogar o dado e tirar o número 2, quantas vezes o número 2 aparece no dado? O número 2 aparece no dado uma vez. Então, você tem uma chance, que é o que você quer, tirar o número 2, de um total de 6 resultados possíveis, né? Que são os 6 números que podem sair no dado. Então, a probabilidade é 1 em 6, 1/6. Então, a probabilidade é sempre isso. Aquilo que eu quero que aconteça, o resultado que me é favorável, que eu quero que ocorra, dividido por todos os resultados possíveis, tudo que pode acontecer. Nesse caso, estamos procurando saber qual a cor que tem mais probabilidade de sair quando se retirar a bola da urna, segundo as recomendações do enunciado. Então, a gente tem que analisar o passo a passo que ele fez. Primeiro, ele chutou uma cor, né, que agora a gente ainda não sabe qual vai ser. Segundo, ele tirou uma bola da urna 1 e jogou para a urna 2, sem olhar qual era a bola, sem saber qual era a cor. Quando ele fez isso, ele alterou a quantidade de elementos da segunda urna. De que maneira ele fez essa alteração? Essa bola que ele pegou pode ter qualquer uma das 5 cores. Então, o que vai acontecer na urna 2? Ela vai ficar com 0 ou 1 bolas amarelas, 1 ou 2 bolas azuis, 2 ou 3 bolas brancas. Ela vai ficar com 3 ou 4 bolas verdes. E ela vai ficar com 4 bolas vermelhas. Então, observem, como não dá para saber qual foi a cor de bola que ele tirou da urna 1 e passou para a urna 2, ele pode ter alterado as cores amarela, azul,
verde, branca, mas com certeza ele não alterou a cor vermelha, porque na urna 1 não tinha bolas vermelhas. Então, as bolas vermelhas não vão ser alteradas. A partir da transferência, a urna 2 passa a ter 11 bolas, ou seja, 11 resultados possíveis no total. Então, a minha probabilidade, eu já sei que vai ser uma fração, onde o número de baixo vale 11, porque 11 são todos os resultados que a urna 2 tem. Aí eu tenho que ver qual vai ser a bola que tem mais probabilidade de sair. Qual a bola que tem mais chance de sair? A bola que tem mais chance de sair é aquela que tiver a maior quantidade. Então, a gente tem que ver quais são as bolas, qual a cor que aparece mais, qual a cor que tem maior quantidade, e a partir daí, nós vamos verificar essa probabilidade. A priori, o que a gente sabe? Que as bolas vermelhas não foram alteradas. Então, eu continuo tendo 4 bolas vermelhas. A única cor que vai se aproximar do vermelho é o verde, porque tinham 3 bolas verdes. Se a bola que ele tirou da primeira urna e jogou na segunda for verde, então passa a ter 4 bolas verdes também. No entanto, eu não tenho certeza se foi uma bola verde que ele pegou. Não tem como ter essa certeza. Então, o que vai acontecer? A probabilidade de tirar uma bola vermelha são 4 chances de um total de 11, porque tem 4 bolas vermelhas na urna. A probabilidade de tirar uma bola verde pode ser 3 em 11, ou pode ser 4 em 11, dependendo da bola que ele colocou. Então, na verdade, ela está variando aí, de 3 em 11 até 4 em 11, que pode ser uma coisa ou a outra. Já as bolas vermelhas, não. É certeza que é 4 em 11. Então, dentre essas possibilidades, o que vai acontecer? O vermelho é a única que a gente tem certeza. É certo que tem 4 bolas vermelhas. Então, se ele chutar verde, pode ser que tenha 4 bolas verdes também, mas pode ser que tenha 3. Então, existe aí uma probabilidade de ser menor a quantidade de verdes, enquanto a quantidade de vermelhas é exata, certa e segura. Então, a gente diz que a probabilidade de tirar a bola vermelha é 4 em 11. A probabilidade de tirar uma bola verde varia entre 3 em 11 e 4 em 11. Mas como a quantidade de bolas vermelhas é exata, então ela tem mais chances de ser a maior probabilidade. Então, para ele ter mais chances de ganhar, e observem o seguinte, eu não estou dizendo que ele vai ganhar se ele disser vermelho. Ele tem mais chances de ganhar. Isso não quer dizer que ele vai ganhar porque é aleatório, né? Depende da sorte. É uma coisa que a gente não tem, ou melhor, depende do azar. A gente diz em matemática que depende do azar. Não existe como você garantir. Então, isso é só uma suposição. Então, aqui no caso, a suposição é que a maior chance, né, para a maior probabilidade dele ganhar é se ele escolher a bola vermelha. E aí, no caso, alternativa E. Uma questão também um pouco mais teórica, né? Ela é mais teórica do que de cálculo propriamente dito, mas a gente precisa analisar ela com um certo cuidado. Bom, pessoal, indo para a próxima questão. Questão do Enem de 2011. Essa questão é bem simples. Vocês vão achar até que eu estou sendo bonzinho com vocês, porque eu trouxe umas questões mais simplesinhas, mas é porque eu deixei o melhor para o final. Então vamos lá. Enem 2011. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A. Distância entre os eixos dianteiro e traseiro. B. A altura entre o solo e o encosto do piloto. Aí a gente vai observar na figura aparecendo essas medidas. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente, e aí tem as alternativas. Então, vocês vão observar na figura que a medida que ele chama de A, que é a distância entre os eixos dianteiro e traseiro do carro, ele calculou essa medida aí em milímetros, e está dando 2.300 milímetros, mm é milímetro.
A altura do solo até o encosto do piloto, ele calculou essa medida que ele chamou de B em centímetros. Então, no caso, está dando aí uma medida de 160 centímetros. A grande questão aí, no caso, o que ele quer saber? Qual o valor dessas medidas em metro. Então, ele quer descobrir qual é o valor dessas medidas em metro. Então, a gente vai analisar isso, né? A partir dessas medidas que estão aparecendo na figura. É uma resolução, é uma questão simples, dificuldade é uma questão classificada como fácil, e ela engloba e envolve a conversão de unidades de medida, que novamente não é um assunto de ensino médio. Quando você chega ao ensino médio, teoricamente, você já tem que saber fazer a conversão de medidas. Tanto é que vocês utilizam muito isso em física e em química. E muitas vezes os professores de física e química revisam esse conteúdo com vocês para que vocês consigam fazer mais facilidade. Trabalha também um pouco em geografia, quando você trabalha com mapa, escala. Então, é um conceito trabalhado no ensino fundamental, que é você converter unidade de medida, de uma medida para outra. Para a resolução dessa questão, é isso que vocês têm que fazer. É transformar aquela medida que está em centímetro e em milímetro, transformar para metro. Então, eu acredito que não tenha um grande grau de dificuldade. Aí eu coloquei aqui uma regrinha que a gente costuma utilizar em matemática para fazer conversão de medidas, né? E como é que funciona essa regrinha? Ela vale para qualquer tipo de medida, né? Medida de comprimento, medida de massa, medida de capacidade, de tempo, de volume, de área. Vários tipos de unidades de medida que a gente tem podem ser convertidas dessa maneira. O que você precisa saber? Né? Essa regra é bem simples. Você precisa verificar o seguinte: a unidade de medida que você quer mudar, que você quer transformar, né, ela é maior ou menor que a unidade de medida que você está. Então, eu estou numa unidade de medida, preciso ir para outra. Essa outra que eu preciso ir, ela é maior ou ela é menor do que a que eu estou? Se essa outra que eu estou indo é uma unidade de medida menor, eu preciso fazer uma multiplicação. Se eu estiver indo para uma unidade de medida maior, eu preciso fazer uma divisão. Exemplo. Nesse caso que a gente... Vamos pensar em tempo. Unidade de medida de tempo. Quais são as unidades de medida que a gente tem no tempo? Hora, minuto, segundo. Suponha, então, que eu tenho uma quantidade de tempo em hora e quero transformar isso em minuto. Primeira coisa que eu tenho que ver. Qual unidade é maior? A hora é maior do que o minuto ou o minuto é maior do que a hora? Então, a gente sabe que a hora é maior do que o minuto. Então, eu estou saindo de hora, que é uma unidade maior, e estou indo para minuto, que é uma unidade menor. Para fazer essa conversão, eu vou ter que fazer uma multiplicação. Então, essas unidades, sempre a gente vai analisar dessa maneira. Se eu estou indo para uma unidade menor, faço uma multiplicação. Se eu estou indo para uma unidade maior, eu faço uma divisão. Aí o que vai faltar para a gente saber, né? Tá, tem que fazer multiplicação, tem que fazer divisão. Por quanto? Por quanto que eu vou multiplicar? Por quanto que eu vou dividir? A regra é sempre multiplicar ou dividir, independente do tipo de medida que você tem. Né? Dá para a gente usar em várias unidades diferentes, né? Mas, além disso, você precisa saber o fator de conversão. O que é o fator de conversão? Qual a relação entre uma medida e a outra. Então, por exemplo, para eu transformar a hora em minuto, eu preciso saber quantos minutos tem uma hora. Para transformar metro em centímetro, eu preciso saber quantos centímetros tem um metro. Para transformar grama em miligrama, eu preciso saber quantas miligramas tem um grama. Então, eu preciso saber o valor de conversão, quanto que uma medida vale para outra, para conseguir fazer a transformação. No nosso caso específico, eu quero transformar em metro. E as minhas medidas são centímetro e milímetro. Nesse caso, então, o que vai acontecer? Eu preciso saber. 1 metro
tem quantos centímetros? Bom, aí também é uma coisa, é um conhecimento prévio que a gente precisa ter. Eu preciso saber que 1 metro vale 100 centímetros. Eu acredito que a maioria de vocês saibam que 1 metro tem 100 centímetros. Mas pode ser que algumas pessoas não saibam, né? Eu já encontrei um amigo meu, de colega de trabalho, que estava na dúvida, não sabia que 1 metro tinha 100 centímetros. E quando eu perguntei para ele, ele me olhou com a cara de espantado e ele não sabia. Então é possível, isso acontece. Se você não mexe muito com isso, pode não ter certeza. Mas aí, para a prova, é bom que vocês se lembrem que 1 metro tem 100 centímetros e a outra medida que a gente vai ter é o milímetro. 1 metro tem 1000 milímetros. Então, esses dois valores são importantes para que a gente possa fazer efetivamente uma conversão de medida. Então, como eu quero transformar as minhas medidas em metro, eu estou saindo do centímetro e indo para o metro. Eu estou saindo de uma medida menor e indo para uma medida maior. Como eu coloquei lá no slide, quando isso acontece, é divisão. Então, eu vou pegar o valor em centímetro, que no caso é 160 centímetros, aqui, e vou dividir por 100, que é o valor dos centímetros em metro. Então, 160 dividido por 100, que dá 1,6 metros. E vou pegar o valor de milímetros, que é a outra medida, que foi 2.300 milímetros, e vou dividir por 1.000, porque 1 metro tem 1.000 milímetros. Então, 2.300 dividido por 1.000, dando 2,3. Então, a medida A é 2,3 metros e a medida B é 1,6 metros. Logo, a gente vai ter a alternativa B. Então, a nossa alternativa, né, a resposta final vai ser a alternativa B, 2,3 e 1,6. Essa questão foi bem facinho, né, pessoal? Então, para aqueles que não acreditam, o Enem ele mistura questões de níveis diferentes. Então, o Enem traz questão bem simples e pode trazer questão bem complexa. Por isso que a gente tem que ler a prova toda e tentar fazer um balanceamento aí entre as nossas opções, para não perder tempo em questão muito fácil, tá quebrando muita cabeça em questões que, de repente, você não sabe mesmo fazer e deixa de fazer uma que você saberia. Então, é bom olhar tudo. Pessoal, essa é a nossa última questão. Como eu falei para vocês, hoje eu fui bondoso, passei umas questões mais simples, é porque eu deixei o final para o final mais interessante. Enem 2013. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos, e a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculado pela expressão m de t igual a A vezes 2,7 elevado a kt, onde A é a massa inicial e K uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para logaritmo de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa de césio 137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Vem as alternativas. Pessoal, o tema dessa questão é novamente uma questão interdisciplinar, porque na verdade ela aborda um tema que tem muito a ver com química, que ela fala de radioatividade, química, física. O acidente de césio em Goiânia aconteceu em 1987, 88, acho que foi. Não me lembro mais ou menos, eu era criança, mas eu lembro de ver na televisão. Aqueles que tiverem interesse podem procurar no YouTube, existem vários vídeos falando sobre isso, é um tema bem interessante e bem importante para saber. Essa questão envolve função exponencial, e aquela formulinha que aparece lá da quantidade de material radioativo é uma função exponencial, e também ela envolve logaritmo, né? Porque no enunciado da questão ele está falando aí sobre o logaritmo de 2 na base 10, que a gente chama aquilo de logaritmo decimal. É uma questão difícil, de maior complexidade,
porque você tem que saber mexer com equação exponencial, tem que saber mexer com expoentes, tem que saber mexer com logaritmo. Então, tem uma série de coisas, além da porcentagem, porque tem um percentual aparecendo lá. Então, é uma questão mais difícil. Então, qualquer coisa, vocês gritem aí e peçam socorro, por favor. Então, além disso, é uma questão bem interdisciplinar, porque ela traz aí o SESI 137, que é um assunto bem de química, e ele fala de meia-vida. Tá? Meia-vida é um conceito importante, e a gente vai precisar desse conceito de meia-vida para responder aqui as questões. Então, o que é a meia-vida? Meia-vida é o tempo que demora para que aquele elemento radioativo chegue à metade. A quantidade de elemento radioativo chega à metade do que ele era. Então, se você tinha 50 gramas, a meia-vida é o tempo que vai demorar para 50 gramas virar 25. Cada elemento radioativo tem uma meia-vida diferente. Tem elementos radioativos que têm meia-vida de dias, tem elementos radioativos que têm meia-vida de anos, e 1000 anos, e muito tempo. Vai de cada um. O Césio 137 sempre tem uma meia-vida de 30 anos. Então, essa informação ela pode ser representada na fórmula do problema. Então, quer dizer o quê? Que a cada 30 anos, a quantidade de césio que você tinha ali no local, em algum lugar, a cada 30 anos, ela vai cair pela metade. Então, nós pegamos a fórmula, que foi dada no enunciado do problema, e no lugar do t, que é o tempo, a gente substituiu pelo número 30, representando 30 anos. Chegamos, então, nesta fórmula aqui, que é a m de 30 igual a A vezes 2,7 K vezes 30. Todo lugar onde tinha T, eu substituí por 30. E aí eu cheguei nessa fórmula aqui. A vezes 2,7 elevado a 30K. Eu botei esse número 1 aqui só para organizar. Seguindo o conceito de meia-vida, após 30 anos, a massa inicial cairá pela metade. Ou seja, passaremos a ter uma massa de A dividido por 2. A é a massa inicial. Então, pelo conceito de meia-vida, depois que passar 30 anos, a quantidade de produto radioativo vai ser metade do que tinha no começo. Como no começo, segundo a fórmula, né, ele diz que a quantidade inicial é A, depois de 30 anos você vai ter A dividido por 2. E aí eu vou jogar isso aqui dentro da fórmula. Porque essa fórmula aqui ela é justamente para isso. Ela vai calcular quanto de material radioativo vai existir depois de um certo tempo. Como aqui o tempo é 30 anos, eu já sei que depois de 30 anos, a quantidade de material radioativo tem que ser a metade, porque é a regra da meia-vida. Então, essa fórmula que eu montei aqui, eu chamei de número 1, ela tem que ser igual a A sobre 2. Então, fica A vezes 2,7 elevado a 30K igual a A sobre 2. Como está aparecendo A desse lado esquerdo e está aparecendo A do lado direito, eu posso vir aqui e cortar esses dois A's, que é como se fosse uma simplificação. Como tem A dos dois lados, eu corto A e a gente fica só com isso aqui, que eu estou circulando aqui. 2,7 elevado a 30K igual a meio. E eu vou deixar essa expressão aqui. Não tem como resolver por enquanto, porque o K aí, que é o valor desconhecido, está no expoente. Então, por enquanto, não dá para resolver. O que a gente vai fazer agora? Guarda isso aqui, mais tarde eu vou pegar de volta, e vou ver a outra informação do problema, que é a pergunta, né? Ele quer reduzir a massa de Césio-137 a 10% da massa inicial. Essa é a pergunta do problema. Então, na verdade, a gente vai ter que ir atrás disso agora. Como que eu faço? Quanto tempo vai levar para chegar em 10% da massa inicial? Primeira coisa que a gente tem que fazer, o que significa esse 10%? Né? Então, está aqui, 10% da massa inicial. Quem que é a massa inicial? Segundo o enunciado do problema, a massa inicial é o que a gente chama de A. Então, seria 10% de A. O que é 10% em matemática? 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100 de A. Nós falamos em aulas anteriores que esse D aqui, ele é a mesma coisa que multiplicação. Então, seria 10 sobre 100 vezes A. Nós já fizemos essa multiplicação numa aula anterior,
Então, a gente sabe que o número de cima vai multiplicar o A aqui, então vai ficar 10 vezes A, 10A. Então, só retomando aqui para quem tiver perdido, 10% da massa inicial, então é 10% de A, 10% é 10 sobre 100 de A, esse D a gente substitui por vezes, então vai ficar 10A sobre 100, e aqui eu posso simplificar. Eu esqueci de escrever, que foi isso que eu fiz, tá, gente? Eu simplifiquei aqui um 0 e um 0, então ficou 1A sobre 10. A pergunta é quanto tempo levará para que chegue nesse valor acima? Quanto tempo levará para chegar neste valor aqui que eu circulei? 1A sobre 10. Então, vamos igualar a fórmula dada no problema a esse valor. Então, a gente vai igualar também, pegar a fórmula inicial, que é essa fórmula aqui, está lá no enunciado, e vamos igualar essa fórmula, né? A vezes 2,7 elevado a kt, igualar o resultado que eu encontrei aqui em cima, 1A sobre 10. Então, igualei a fórmula. Novamente, vocês vão reparar que aqui tem A e aqui tem A. Como tem A dos dois lados, eu posso cortar o A desaparece. E eu fico com 2,7 elevado a kt igual a 1/10. Segunda fórmula que eu encontro. E a segunda fórmula tem o mesmo problema da primeira. Tem esse K e esse T aqui no expoente. Por enquanto, eu não posso fazer nada com eles, porque eles estão no expoente. Então, a gente chegou numa equação que é bem semelhante à que a gente encontrou anteriormente. Ali para frente, eu vou colocar as duas, uma do lado da outra, para vocês verem. Com valores desconhecidos no expoente, né? Então, o que está acontecendo aí? Nesse caso, a gente está com duas equações que têm valores desconhecidos, e esses valores desconhecidos estão no expoente. Como esse valor desconhecido está no expoente, eu não tenho como mexer nele, a gente vai ter que usar uma outra alternativa para resolver. No caso, a nossa melhor alternativa aqui vai ser usar o logaritmo. Por que eu vou usar o logaritmo? Por dois motivos. Primeiro, porque existem propriedades do logaritmo que resolvem esses problemas de expoente. Quando a gente tem algum valor desconhecido no expoente, o logaritmo me ajuda a resolver, porque ele resolve o problema do expoente. Segundo motivo de eu usar o logaritmo, está no enunciado do problema. Lá no enunciado do problema, aparece o logaritmo de 2 na base 10. O problema não vai me dar uma informação que não serve para nada. Se o problema está dando aquela informação, eu vou precisar dela em algum momento. Então, a gente vai precisar usar aquilo lá. E aí, eu já estou aqui no quarto passo, vou começar agora, espero que tenha ido já para todo mundo. A imagem do logaritmo está aqui, logaritmo de B na base A. Esse Azinho a gente chama de base, o B é o logaritmando e o X é o logaritmo. Essa aqui é a definição que a gente viu numa aula passada, que eu já fiz uma questão de logaritmo. Então, nós vamos usar novamente o logaritmo, só que agora nós vamos usar umas propriedades do logaritmo que nos ajudam. Que propriedades são essas? Uma propriedade vai fazer com que o expoente desapareça. Nós vamos resolver aquele expoente lá, ele vai sumir da nossa vida. E aí a gente vai conseguir resolver melhor aquelas duas equações que a gente tem lá. Então, o logaritmo, ele tem muita relação com a função exponencial. Então, apesar dessa questão ser uma questão de função exponencial, se eu não usar o logaritmo, eu vou ter uma certa dificuldade para conseguir terminar a resolução da questão, por conta das letras que aparecem no expoente, porque eu não posso eliminar essas letras. Eu preciso tirá-las de uma maneira matemática, mais correta. Então, vamos ver aqui, no quinto passo, eu coloquei uma tabelinha com propriedades de logaritmo. Quais são as propriedades que a gente vai usar? Eu vou usar aqui, estou riscando em vermelho, tá, pessoal? Espero que todos estejam vendo. Essa daqui e essa daqui. Logaritmo de 1 na base A é igual a 0. Essa propriedade é importante, vou precisar dela. Todo logaritmo de 1 dá resultado 0, não importa qual é a base. A segunda propriedade que a gente vai usar, logaritmo de A na base A, que é essa segunda que eu risquei aqui, se os dois elementos que estão dentro do logaritmo, os dois números são iguais, o resultado é 1. É como se fosse uma simplificação. Então, o logaritmo de A na base A é 1. Não importa qual é o número. Se os dois forem iguais, o resultado é 1. Terceira propriedade, a mais importante. Vejam que aqui tem um expoente, ó. Logaritmo de x elevado a k na base A.
que acontece com esse expoente? Esse expoente, ele sai e vai para frente do logaritmo, onde ele vai multiplicar, bem aqui. E você deixa de ter expoente. Essa é a propriedade principal que a gente vai precisar. E por último, logaritmo de x sobre y, aqui uma fração, né, uma divisão. Na base A, ele vai ser transformado numa subtração. Logaritmo de x na base A menos logaritmo de y na base A. Eu vou precisar dessas 4 propriedades para conseguir resolver a minha questão. Então, são termos importantes aí que nós vamos precisar e que vai nos ajudar a resolver as 2 equações que eu parei na metade da resolução. Tá? Gente, eu furei o tempo, mas eu vou terminar essa questão, tá? Me desculpem por estar furando o tempo. É a última. Uma outra informação importante que vai ajudar a gente na hora de resolver é uma propriedade das equações, que diz o seguinte, né? Todo mundo já resolveu equação do primeiro grau, x mais 5 igual a 2, x menos 10 igual a 30, todo mundo já teve que trabalhar com a equação de segundo grau, tal. Existe uma propriedade que diz o seguinte: tudo que você fizer dos 2 lados de uma equação, de uma igualdade, você não altera o resultado. Você mantém o resultado final constante. Então, se eu tenho uma equação, não importa o tipo de equação, e aí eu pego essa equação e somo um número dos 2 lados da equação, eu não altero o resultado. Se eu multiplico os 2 lados da equação por esse número, eu não altero o resultado. Se eu divido, se eu subtraio, qualquer coisa que eu faço dos 2 lados da equação, eu não altero o resultado. Se eu elevo ao quadrado, elevo ao cubo, tudo que a gente fizer dos 2 lados da equação, antes do igual e depois do igual, não altera o resultado final. Isso é importante para a gente. Por quê? Como aquela equação que a gente deixou parada lá atrás, ela tinha expoente com letra, eu não conseguia resolver aquela equação, porque não dava para tirar aquela letra do expoente. O que eu vou fazer, então? Já que eu não conseguia resolver ela diretamente, eu vou usar essa propriedade dos logaritmos aqui, e quando eu tenho um logaritmo e um expoente, o expoente sai de dentro, sai do logaritmo, né, sai de cima e vai para o outro lado. Então, eu vou me aproveitar dessa propriedade e vou colocar logaritmo na minha equação. Então, eu vou colocar logaritmo dos 2 lados da equação. E quando eu fizer isso, eu vou conseguir resolver a equação, porque o expoente vai desaparecer, e aí, como eu vou aplicar logaritmo dos 2 lados da equação, isso não vai alterar o resultado, porque eu vou estar fazendo a mesma coisa dos 2 lados. Então é importante, tudo que a gente faz dos 2 lados da equação ao mesmo tempo não altera o resultado. Por isso, eu vou colocar logaritmo dos 2 lados. Então eu cheguei aí, vamos ver o próximo passo, vai ser o 7º passo. Eu tentei resumir o que está escrito aí. Tem muita coisa escrita, mas é tudo isso que eu falei que está escrito aí. Nós estávamos com essa equação aqui, parada, lá nos slides para trás, porque eu tenho aqui um expoente com letra e não consigo resolver. O que eu vou fazer? Vou colocar logaritmo dos 2 lados da equação. Então, lá no 5º passo era a tabela com as propriedades. Aí eu marquei aquelas que a gente vai precisar. No 6º passo foi toda essa parte que eu falei, na verdade, não tem nenhuma resolução. A resolução começa aqui no 7º passo. Então tem essa parte que eu grifei aqui, que eu risquei com a caneta de vermelho. Essa daqui é a equação que eu deixei parada, alguns slides para trás. E aí o que eu fiz? Coloquei logaritmo nos 2 lados da equação. Coloquei um logaritmo do lado esquerdo e coloquei um logaritmo do lado direito da equação, antes e depois do igual. Esse logaritmo vai ajudar a gente a resolver essa questão. Coloco o logaritmo dos 2 lados. O que vai acontecer? Como aqui a gente tem um expoente, a propriedade dos logaritmos me diz que quando eu tenho um expoente, eu posso pegar esse expoente e jogar ele aqui do outro lado. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou tirar esse expoente daqui e vou jogar ele do outro lado. Enquanto que desse lado aqui a gente tem uma divisão, que é meio, né? 1 dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? Aplicar uma outra propriedade do logaritmo também aqui, que vai facilitar a nossa vida, que é a propriedade da divisão, que vai fazer com que o logaritmo de tração.